Oi gente, tudo bem com você? Eu vou estar fazendo hoje essa gravação pela primeira vez, que é a gravação da tela com a Bíblia, que assim vai ser mais fácil para vocês entender, pelo menos pelo meu discernimento. Eu creio que pelas pessoas que me assistem nesse momento, né, o nível de entendimento espiritual delas, elas vão conseguir entender melhor acompanhando ali a leitura na palavra de Deus juntamente comigo, porque Deus vai falando juntamente com eles, né? Ao mesmo tempo que Deus fala comigo, também o Espírito Santo vai falando com eles, às vezes de uma forma diferente, ou confirmando, né? Testificando aquilo que eu estou falando nesse momento. Então, vou aqui na configuração do aplicativo, primeiro. Vou diminuir a tela. Vou cortar essa parte para não demorar muito, depois na hora que eu for editar. E vou colocar uma tela pequenininha para vocês lerem a palavra, depois eu abro a minha tela normal para vocês. Então, o estudo de hoje, primeiramente, vai ser sobre quem são as pessoas que vão ser arrebatadas. Então, nós iniciamos, né, no outro vídeo, foi uma revelação, né, falando que Deus ia começar a julgar a igreja, depois julgar as igrejas, as 7 igrejas, né, que está na palavra de Deus, primeiramente com as pessoas da fé cristã, né, uma limpeza, colocando todos na balança. E também falou sobre a volta do Senhor Jesus, né? E também eu quero iniciar um estudo sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento. Então vai ser parte por partes, né? Devagar, para que vocês venham digerir e entender. Tem gente que nunca ouviu sobre isso. Então aqueles que já ouviram sobre isso, beleza. Parabéns para você. Você está usando a sabedoria de Deus a seu favor, para que você não venha ficar para trás, né? Para que você venha ser cheio de Deus e você viva o melhor de Deus nessa terra, e também para que você venha viver a salvação eterna e ser arrebatado também. Então, aqueles que estão iniciando aqui, que estão aprendendo juntamente comigo, vou tentar esclarecer para vocês sobre quem são as pessoas que vão ser arrebatadas. Porque isso vai gerar segurança. Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre os fim dos tempos, entre aspas, né? Que é arrebatamento, a volta de Cristo, sinais dos fins dos tempos, como se proteger, como devemos agir, como permanecer, enfim, orientações do Espírito Santo, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração, vou estar falando para vocês. Então, a segurança de todas as pessoas antes de iniciar, porque quando começa a iniciar esse estudo sobre Apocalipse, sobre o início do fim dos tempos, sinal do fim dos tempos, quando vem uma revelação, às vezes que choca as pessoas, elas entram em pavor, em medo, em desespero. E Deus não quer que você entre em medo, em desespero. Porque o diabo usa essa arma contra você, para que você fique paralisado e sem usar a sua fé, você não consiga continuar fluindo na presença do Espírito Santo. Ele te amarra, te aprisiona, sufoca, coloca medo, mata a sua fé, faz você ficar com os seus olhos nas notícias, nas coisas ruins, no sinal do fim dos tempos, inseguro, com medo de tudo que está acontecendo, que vai acontecer, ou com medo de ficar. Porque todos aqueles que são salvos, têm a segurança da salvação, ela não teme, mas ela tem a consciência de que ela deve vigiar e estar perto do Senhor Jesus. Que todos nós somos corpos corruptíveis, mortais. Não somos imortais ainda. Então todos nós dependemos do Senhor Jesus Cristo ainda. Então nós devemos estar vigilantes e tementes a Deus e não tementes a situação. Claro, alguma hora ou outra nós vamos sentir um frio na barriga, um medo. Nós devemos o quê? Através da palavra, seguir diretamente olhando para Cristo. Porque aquele que olhar para trás vai virar estátua, como a mulher de Ló virou. E Deus não quer isso. Então Deus quer nos ensinar a olhar somente para Ele, sem fraquejar, fraquejar entre aspas, entenderam? Sem virar estátua, sem olhar para trás, sem desistir, sem medo, sem perder a fé. Porque o medo, o pavor, o desespero mata espiritualmente. Faz você perder a vontade de buscar Jesus. Sem fé, como se conecta a Deus? Sem fé, como que você se enche? Sem fé, como você
vai estar perto do Senhor Jesus, ouvindo a voz dele e seguindo as orientações. Então, o diabo ele usa essa arma, essa ferramenta, o medo, para sugar as pessoas. Então, as pessoas entram em terror, em desespero. É uma manipulação para colocar medo nas pessoas. Então, vocês precisam focar onde? Na palavra de Cristo, em Jesus, na presença, na voz dele, em conexão com ele. E o que há de vir, virá. Amanhã pertence a Deus. O que for para acontecer, vai acontecer. Os planos de Deus prevalecem na sua vida. Todos nós temos um tempo determinado nessa terra. Seja lá quando vai ser. Se vai ser durante a fase da grande tribulação. Ou se vai ser antes. Ou se nós vamos subir no arrebatamento. Vamos viver talvez, né? Talvez vamos ter esse privilégio de viver o arrebatamento. Ou não. Ou vamos embora antes. Ou às vezes... pode ser que seja daqui meses. Nós não sabemos o plano de Deus. Se Deus vai recolher cada pessoa. Nós não sabemos o tempo determinado do nosso término nessa terra. Só Deus sabe os planos. Nós não somos eternos nessa terra. Não devemos ser apegados a nada nessa terra. Então é Deus que determina. Se você é de Cristo, é Ele que determina quando você vai subir ou não. Ou se é dos planos de Deus de você continuar vivendo mais e mais, e também Deus colocando em execução os planos dele na sua vida, né? Porque tudo tem um propósito. Então, é Deus que determina o nosso dia de amanhã. Deus tem o controle de tudo. Se você é de Cristo, Ele determina o dia que você vai morrer. Então, o que te assegura do sinal dos fins dos tempos, no arrebatamento, nas notícias ruins, o que vai acontecer daqui pra frente, é a sua segurança se você está salvo ou não. Então, daqui pra frente eu vou estar postando vídeos ou mini vídeos grandes para tentar ajudar vocês, tá bom? Então não tem por que você morrer de medo, arrancar os cabelos. Mas você está seguro. O que te coloca segurança, não faz com que você tenha tanto pavor e medo, você pode de se consumir com tudo isso. A certeza, a segurança de que você está salvo e você focado na cruz, em Cristo, na palavra, na intimidade com Deus, ou seguindo a voz de Deus, conectado com Deus. Então o estudo de hoje vai falar um pouco sobre quem são as pessoas que vão ser arrebatadas. Fala sobre o arrebatamento, tem vários sentidos que eu vou explicar para vocês. Então vou aqui diminuir a tela e vou cortar o vídeo primeiro e diminuir a tela. Olha eu aqui de novo, voltei. Tô aqui no cantinho, vocês estão me vendo, né? Vou abrir aqui a palavra de Deus, a Bíblia. Deixa eu colocar aqui pra baixo eu. Pra baixo, isso é errado. E vou estar lendo com você 1 Coríntios 15. Nossa, a gente vai ler do início, desde o 1 até lá no finalzinho. Então pra aquele que quer mesmo, tenha certeza, tá aqui. Não tenha preguiça, não tenha pressa, porque o mal do século é as pessoas apressadas, que querem tudo acelerado, querem tudo rápido, reclamam dos pregadores que demoram muito para pregar, mas o Espírito Santo é quem move sobre a pessoa, ele quem direciona a pessoa. Aquele que tem preguiça, porque já foi contaminado com o sistema do mundo, né? E também do sistema religioso. O sistema do mundo é religioso. O sistema do mundo é aquele que quer tudo fácil, né? E aqui o sistema religioso é quando você está morno, você está cego espiritualmente e você não quer estar pagando um preço entre aspas para estar na presença de Cristo, enfim. Então vamos lá. Fico imaginando quantas pessoas de antigamente gostariam de ter tudo o que a gente tem. Antigamente, que eu falo assim, pessoas da palavra de Deus naquela época, gostaria de ter um celular, gostaria de ter pregadores online, gostaria de ter a oportunidade que você está tendo, de muitas igrejas, liberado, não está ainda fechando as igrejas, né? Ainda não está como outros mundos, como crime, né? Então, quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade que você está tendo, mas muitos não valorizam. Tem um celular, a gente paragueja o celular, usa o celular para coisa nada com nada, que não edifica,
não usa pra edificação da palavra, nem pra um estudo, pra profissão, só uma porcaria, pra besteira, entendeu? E aí imagina se eles tivessem, né, tudo isso, o quanto eles gastariam para estar mais perto de Cristo. Se eles tivessem a palavra digital ou a palavra em escrito, pelo menos, né? Mas eles tinham ali o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus pregando para eles ali face a face. Mas se eles tivessem tudo isso a favor deles, com certeza eles investiriam, porque naquela época eles tinham menos favor, menos graça. Hoje nós temos mais favor e mais graça, entendeu? Porque ainda Jesus não tinha ainda morrido por nós, né? Antes de Jesus ainda crescer, ser gerado, ainda eles não tinham a graça ainda naquela época, né? Ele estava clamando por um Salvador. Então que nós vamos dar valor, né? Vamos dar valor em tudo isso, investir o máximo para a salvação eterna, porque muitos vão reclamar naquele grande dia, né? Como as virgens imprudentes, né? Vão bater na porta, só que não vão poder entrar. São as pessoas que deixaram para depois, não investiram. As pessoas que escutam a palavra, vê os sinais do fim dos tempos, mas não dá valor. Vamos no estudo, senão eu vou ficar aqui falando. 1 Coríntios, deixa eu baixar um pouquinho a luz para não ficar cego e ler para vocês. Quero que vocês leiam junto comigo. Não tá muito pequena a letra não, né? Deixa eu ver se dá pra aumentar. Não. A ressurreição de Cristo é versão Almeida atualizada, tá bom? Depois eu vou colocar a revista Almeida Transformadora. Vamos ver a diferença, se vem outro entendimento. Não gosto muito dessa, mas às vezes tem uma palavra assim que se precisa identificar e falar isso que tá certo. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, aqui ó, não sei se dá pra desenhar, deixa eu ver. Espera sair aqui a letrinha embaixo. Deixa eu ver, selecionando em cima. O que é isso aqui? Não, esse aqui é anotações. Não consigo desenhar, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Não. Então vamos assim mesmo, só na corzinha. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vós anunciei. É Paulo falando. Irmão, venho. Cadê? Irmão, essa luz tá me cegando muito, peraí. Pronto. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vós anunciei. Então Paulo dizendo, eu vim lembrar vocês o evangelho que eu anunciei a vocês, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Que está falando com as pessoas que já são cristãos, estão buscando viver a retidão com Cristo, buscando dar o seu melhor a Cristo. Por ele também sois salvo, pelo evangelho, pelas escrituras, pelo verbo, que é a palavra. Então aqui está mostrando, as pessoas que vão ser arrebatadas, que vão ser livres, os sinais do fim dos tempos, livres entre aspas. Tem coisas que pode ser que você sinta e outras você não sinta, se sente, pode ser livre, e amanhã pertence a Deus, a nossa vida é isso. O importante é nós estamos salvos, que nós somos seres espirituais, não somos dessa terra, somos de Deus, e você tem que entender isso. Quando você entende isso, você não fica tão apegado com as coisas dessa terra, você não sofre tanto. Sentir é uma coisa, agora permanecer naquela dor é diferente. Isso significa que você está apegado às coisas dessa terra e você não entende que essas coisas daqui não é seu, não é eterno, é seu temporariamente, mas não vai com o seu espírito, entendeu? Você é o seu espírito quando você morrer e você receber o seu corpo de glória. Enfim, por ele também sois salvos pelo evangelho. Aqui está falando da própria palavra. Olha aqui, versículo 2. Não sou eu. Tá. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, está salvo, com certeza. Primeiro passo. Primeiro passo para ser salvo é você crendo, confessando, que aceitando o Senhor Jesus como Salvador. Você está salvo. Mas, se você tem a sua fé e permanece enchendo o seu corpo de coisas corruptas, o que é que está em primeiro lugar na sua vida? Quem você está idolatrando? Qual é o seu Deus? O mundo, o demônio, que não tem outro caminho. O caminho fora de Cristo são das trevas. Por mais que existem várias religiões,
é o caminho das trevas. Então, você precisa ter a fé, aceitou Jesus, recebeu, é gratuito, pela graça, né, que merece, foi perdoado, recebeu a salvação. E você precisa viver a palavra como está escrito. Por ele também só é salvo pelo evangelho. Tá, nós somos salvos pelas obras, mas pela graça. Isso não anula, tá escrito no versículo mais abaixo, você vai ler, onde tá escrito nesse capítulo, eu não lembro qual é o capítulo, mas tá escrito, se você colocar no Google, você vai achar rapidinho. Nós somos salvos pelas obras, mas pela graça. Mas a graça não anula a lei. A graça só testifica, confirma a lei. Porque você só entra dentro da graça se você, por exemplo, você recebe a graça. Se você não permanecer dentro da lei, você perde a graça, que é a favor de Deus. Porque é o verbo que te conecta a Deus. Sem a palavra, sem a presença. Sem a palavra, sem salvação. Sem a palavra, sem novo nascimento. Quem não nasce de novo não vai herdar o reino de Deus. Quem permanece impuro, quem permanece nas práticas erradas, não tem como ter a salvação eterna. Então, nós somos, o que significa esse versículo? Nós somos salvos pelas obras. Deus está querendo dizer que não está querendo anular, né? Diz assim, não devemos obedecer. Jesus já fez o sacrifício, devemos deixar. E a palavra de Deus apenas viver pela fé, crendo em Cristo, amando apenas com sentimento e vivendo para o mundo. Nossos achismos, porque tudo que a gente quer. Tudo que é da carne. Não. Tá querendo dizer na palavra de Deus que quando fala que não anula, né? Que nós não somos, não anula, corrigindo, que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça, significa que nós não somos salvos por merecimento. Por mais que você jejue horas e horas, lê a palavra 500 vezes, faça o possível para investir no reino de Deus, não é porque você merece que Jesus se revela para você. É porque Ele é bom. É porque Ele é o amor. Porque Ele é misericordioso. Que independente daquilo que você faz, você não merece. Mas pelo fato de Ele te amar, o amor dele te purifica aos olhos dele. Então ele não te vê como o pecado, ele te vê fora do pecado, porque o pecado não é você. O pecado foi herdado de Adão e Eva, que está na nossa carne, entre aspas, a nossa carne, que é a natureza. A carne, a gente pensa que é a carne aqui, né? Que morreu esse pedaço de carne aqui e acabou a natureza corrupta. Não, a carne é uma parte de nós que está dentro do nosso eu, entre aspas, que é nosso espírito, nossa alma conectados, os dois juntos, que tem a parte da natureza caída, que nos faz querer as coisas que são abomináveis a Deus, dizendo a palavra de Deus. E o nosso espírito, não, falei errado, o nosso espírito não, eu falei alma e espírito, não, na alma e espírito não, está conectado à nossa alma, que a nossa alma faz parte da nossa carne, o espírito não, o espírito quer a Deus. O Espírito quer a Deus, que nós somos espirituais. Então, nós somos salvos pelas obras porque nós não merecemos, mas não anula a palavra de Deus, só testifica, a graça testifica a palavra de Deus, porque Jesus é o verbo. Eu era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada dessas coisas teria sido feitas. Tudo foi criado por Deus, pelo verbo. E a palavra de Deus diz assim, eu sou um com o Pai. Então o Espírito Santo também é um com Deus. Então o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três e são um. É um Deus entre os três deuses unificados que agem em unidade. São três pessoas distintas que agem em unidade. Um glorifica o outro. Então quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós morremos para a nossa carne, nosso velho eu, e nascemos de novo. É como o processo de Cristo, onde ele foi morto, nós morremos com ele e fomos ressuscitados no terceiro dia juntamente com Jesus Cristo. Ele pagou o preço por nossos pecados, regou o fardo dos nossos pecados. Nós ressuscitamos com ele. Então assim nós fomos vivificados na carne dele. Então nós recebemos a graça de Cristo para sermos um com ele. Então, a partir do momento que Jesus ele ressuscitou, nós nos tornamos um com ele, quando ele enviou o Espírito Santo, nós nos tornamos o templo dele, a casa do Espírito Santo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, e assim nos tornamos um com ele. Tá, nos tornamos um. Aí tá escrito, o que é decretado
não é anulada. A palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus foi decretada, não é anulada, não tem como revogar. Mesmo que o homem ou as pessoas tentem modificar, ele já está modificado muita coisa, né, que a gente percebe no Espírito muitas coisas. Então, mas o Espírito Santo ele vai revelando alguma coisa ou outra pra gente, né, ele vai testificando. E, enfim, se tiver uma coisa ou outra errada ou não, Deus, ele salva todos pela misericórdia, que mesmo se nós soubéssemos letra por letra, parte por parte da palavra de Deus, toda a revelação ali certinho mesmo, como as versões originais, você conseguiria obedecer tudo. Então nós somos imperfeitos, nós damos o nosso melhor para o Senhor Jesus Cristo. Então somos salvos pela misericórdia dele, pela graça. Mas nós entramos dentro da graça quando estamos dentro do verbo, que é o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. Então o que nos assegura para o arrebatamento, os sinais do fim dos tempos, as coisas ruins que vão acontecer, é a palavra de Deus. Você está vivendo uma vida para Deus, você tem uma aliança com Cristo. Você tem a sua fé firme em Cristo. Fé firme em Cristo é você estar passando pelo processo de libertação, de nascer de novo. Então é isso que te assegura. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda tem medo, e está passando por esse processo, então são vozes malignas, vozes do seu eu, dos seus traumas. Tem que repreender ou passar por um processo de tratamento aí, emocional e espiritual também. Ou se você não está passando por esse processo, você tem que passar, você tem que aproveitar a oportunidade que Deus está te dando aí, que a porta do céu, a porta está aberta, ainda está prestes a se fechar, que as oportunidades da graça, de ser salvo pela graça e não ficar na grande tribulação e ser morto nas mãos dos anticristo, que é estrangulado de várias formas terríveis, torturosas, para poder ser salvo. Porque aquele que acertar a marca da besta é a pessoa que vai ter a condenação eterna, vai ser destruído juntamente com os aliados, o anticristo, com a besta, com o anticristo, com os aliados do anticristo e todos aqueles que se prostraram, adoradores da marca da besta. Isso no Apocalipse, né? Apocalipse, se eu não me engano. Então aqui a sua segurança é você vir para o Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai ser perfeito, entenda isso. Você vai fazer uma aliança com Ele e pedir força para Ele te ajudar a passar pelo processo. É isso, todas as pessoas que vêm para o Senhor Jesus, nenhuma pessoa é perfeita, mas ela tenta dar o seu melhor para o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos deixar de ser religiosos. É isso que eu estou aqui para te ensinar no nome do Senhor Jesus Cristo. É para isso que Jesus me chamou, é para isso que Jesus me colocou aqui nesse canal, para eu te mostrar a realidade do que é o Evangelho. Porque o mundo ensina um evangelho religioso. Porque ser religioso não é ser cristão, não, como as pessoas pensam. Mas ser religioso é alguém que não é cristão. É isso que o Espírito Santo falou pra mim. Alguém que não é cristão, alguém que não vive a palavra de Deus. Então, às vezes, as pessoas sufocam demais o evangelho para que as pessoas usadas pelos demônios ou crenças distorcidas ou religiosidade para fazer com que elas venham perder a fé, para que elas não desistam de servir a Deus. E mesmo aqueles que sabem a verdade, toda a verdade da palavra de Deus, tem alguns ainda que não desejam viver para Deus. Aí o livre-arbítrio, ela sabe para onde a alma dela vai, porque existem só dois caminhos, luz ou trevas. Céu ou inferno. Não existe ir pro nada, não escolho nenhum dos dois, não existe isso. Se você já não tá vivendo o evangelho, a sua alma já vai para longe. Se você fala, não, prefiro fé em Deus, não vou pra igreja, não prefiro nada, sua alma já vai pra longe. Se você fala assim, não, enfim, vamos parar aqui por esse exemplo, senão ficar vários exemplos. Vamos terminar de ler, tem bastante aqui até o final. Por ele também só é salvo. Então a sua segurança é aceitar Jesus como Salvador, fazer uma aliança com ele, isso. Procurando uma igreja mais próxima de você, fazendo uma aliança com ele, confessando o Senhor Jesus diante de todas as pessoas em público, batizando das águas e honrando com o seu compromisso, que a palavra de Deus diz, que é viver a palavra de Deus, nascer de novo, né? Aquele que não nascer da água do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Então não é um bicho de sete de cabeça. Bicho de cabeça que eu falo, não é tão difícil assim como as pessoas pensam. Ai meu Deus, eu não consigo, é difícil afardar as pessoas. Elas dão testemunhos terríveis do Senhor Jesus. Elas falam só as coisas ruins, mas não falam as coisas boas. Nas igrejas não tem mais aquelas filas enormes, aquelas filas que as pessoas chegavam a disputar. Eu ouvi falar isso, parece que eu cheguei a presenciar isso quando eu era muito pequena, eu não lembro muito, acho que eu tinha 4 anos. Parece que eu lembro assim que era um sonho assim que eu via isso. Era filas enormes, assim, era uma vez, acho que no mês ou na semana,
que as pessoas disputavam, assim, quem ia primeiro, eles iam mais rápido possível pra ir na fila, pra ir testemunhar, e não cabia na fila. Às vezes tinha pessoa que queria testemunhar e não conseguia. Hoje não tem mais isso. Hoje tem poucas pessoas, tem igrejas que vivem de testemunhos, que eu dou glória a Deus por isso, ó. Porque isso testifica o nome de muitas pessoas, são edificadas por isso. Porque tem pessoas que precisam ver que esse Deus é real, ver que o evangelho é real. Eu falei, ué, aquela pessoa tá vivendo, também eu posso ver. Isso pode acontecer na minha vida, né? Porque a fé, sim, a é morta. Porque se Deus existe, por que não existiria frutos, né? Se as pessoas estão proferindo a fé no Senhor Jesus Cristo. Se não estão tendo frutos, são as pessoas que não estão vivendo o evangelho de verdade. Não estão tendo milagres, testemunhos, não estão tendo uma vida com Cristo, não estão buscando Deus de verdade. Então, o que falta hoje em muitas pessoas também é testemunhar, né? Para a glória do nome de Jesus Cristo. Para a salvação de vidas. Vamos continuar. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lo preguei. Presta atenção. Por ele também sois salvos, pelo evangelho. Pelo evangelho sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-lo preguei. Porque ele está falando, se retiverdes a palavra tal como vou-lo preguei. Como ele pregou, exatamente como ele pregou. Isso significa o quê? Que é a palavra por completo ali. Então Deus, ele precisa te dar um discernimento sobre a palavra por completo. Ele vai colocando aquilo que você deve fazer dentro de você. É como eu vou dizer, como se fosse um digerir dentro de você do significado de toda a palavra, do que você deve fazer. Porque às vezes um versículo isolado você não entende. Então você precisa ler a palavra por completo e entender o significado. Aí Deus vai te mostrando o significado de cada um. Então tem que ser como está escrito. Exatamente como está escrito. Juntando o seu melhor para Cristo. Porque perfeitamente, não tem como andar em uma linha reta sem errar. Você cresce, evolui na luz da palavra. Quando você dá o seu melhor, faz o impossível para que você venha acertar. E se você errar, porque nós temos a natureza caída, entre aspas, Deus está aí para te ajudar a se levantar. E também tem pessoas cheias do Espírito Santo para te ajudar. E se não tem, entre aspas, se não tem, porque tem, que ninguém tá morto ainda, tem pessoas da igreja pregando. Se não tem, entre aspas, as pessoas ainda não estenderam as mãos para você, cada um vai ficar com a sua consequência, que todos nós devemos ajudar o nosso próximo. Pregar o evangelho para toda criatura, mesmo se você não tem um cargo, né? Se você pode ter falar assim, mas eu sou filho abandono de casa, eu vou pra igreja e volto. Você tem a sua responsabilidade de levar o evangelho para as pessoas, né? Às vezes pro vizinho, pro amigo, pro familiar, enfim. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Ele está querendo dizer, tem que ser como está escrito. Não é pelo seu achismo, seu entendimento. Por que eu falo seu entendimento? Muitas pessoas não entendem quando eu falo isso. Porque, gente, tem o seu entendimento. Por exemplo, você vai ler ali, você vai ter a sua interpretação de texto. Às vezes está conexo com aquilo que Deus quer falar para você. Às vezes está errado. Porque tem revelações que só você entra no Espírito para você receber. Só o Espírito Santo falando para você no Espírito ou voz audível para você entender. Então, não é só porque você já tem o Espírito Santo ao aceitar o Senhor Jesus como Salvador, porque quando você aceitou, você já está salvo, foi selado pelo dom do Espírito Santo, que é a salvação, é o selo da salvação, selo, entre aspas, que é o Espírito Santo que mora dentro de você. Então não é porque você já tem o Espírito Santo que você vai entender a palavra por completo. Quem disse isso está completamente equivocado. Quando você recebeu o Espírito Santo, você tem que chamar o Espírito Santo, convidá-lo. Ele não vai romper a porta, entrar na sua vida entre aspas, já que ele está dentro de você. Você tem que falar, Espírito Santo, por favor, vem me ajudar, vem me ensinar a palavra. E ele vai te ensinar a palavra. Conforme você vai gerando a sua intimidade, você vai gerando sensibilidade para ouvir a voz dele no espírito audível, ou um esclarecimento dentro de você. E aí você vai entendendo a palavra, não é só, às vezes é a primeira vez que você está lendo, ou às vezes vai demorar um tempo para você, no seu espírito, gerar isso dentro de você, essa intimidade, essa conexão com Deus, para que ele venha te revelar o que está escrito, e você também no espírito, nos olhos do entendimento, você consiga se iluminar e entender o que está escrito de fato. Então, tem tudo isso que eu falei pra você, ou de cara, ou um processo, ou às vezes leva anos você entender uma coisa ou outra. Não é porque você escolheu, não é porque você não tem Deus, é porque você, às vezes, tem um tempo para digerir dentro de você. A cada pessoa, a cada
cada pessoa é um caso diferente. Cada pessoa é uma personalidade diferente, cada pessoa é um trauma diferente, cada pessoa é um pecado diferente, cada pessoa é uma maldição diferente, cada pessoa é um histórico de vida diferente, cada pessoa é, como vou dizer, o que mais? São cativeiros diferentes. Então é forma de trabalhar diferente. Então às vezes coisas dentro de você impedem de você estar entendendo o que você está lendo. Por isso que é gerado no Espírito, às vezes com o tempo. Então o Espírito Santo vai fluir, já está dentro de você, mas ele vai te ajudando você a iluminar os olhos do Espírito, que existe o olho do Espírito, quando você passa por esse processo, buscando cada vez mais, lendo, buscando com o Espírito Santo, pedindo para ele te ensinar, e lendo, se aprofundando. Mesma coisa quando você vai ler um livro. Vocês que esteve no ensino médio, que estudaram, ou mesmo que não estudou, você já lê um livro, ou você lê uma pregação, porque já vi gente que pega a palavra que não tem estudo, que lê a palavra de Deus. Você não tem que reler várias vezes até você memorizar. Qualquer pessoa. Você vai ver um filme, de cara, você não vai lembrar todas as cenas. De cara, você não vai lembrar todos os dias o mesmo versículo, você não leu todos os dias. De cara, você não vai lembrar um texto por completo, ou um livro por completo, se você não leu e releu e ficou meditando ali várias vezes. É normal pra todo mundo. Por exemplo, você vê uma pessoa pela primeira vez, você fala, oi, tudo bem? Aí nunca mais você viu, depois de um ano você vê ele, pode ser que você nem lembre dessa pessoa, entendeu? É super normal isso, nem lembrar o nome dessa pessoa. Então é necessário você estar ali, estar conectado com Deus todos os dias, para que você venha entender o que está escrito, o seu espírito, os olhos do espírito, entender, você digerir. Então, existe todo um processo, matar a sua carne, enfim, etc. Vocês vão descobrindo aí as chaves na intimidade com o Espírito Santo. Então é por aqui que eu paro, que o Espírito Santo me permite. Então o foco aqui é a palavra de Deus. Aqui algumas dicas para vocês desse processo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lo preguei, a menos que tenha escrito em vão. Essas coisas que eu ensinei para vocês foi tudo pago pelo preço do sangue de Cristo, através da intimidade que eu paguei com Deus. Então está aqui para vocês. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lo preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então você tem que viver a palavra como está escrito. E se você não está vivendo como está escrito, exatamente como está escrito, você está criando em vão. Você não está salvo, você não é filho. Você não tem o Espírito Santo. Se você não está vivendo a palavra como está escrito, não pelo seu achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, não concordo com isso, eu acho que Deus me ama dessa forma, e é isso e aquilo. Claro, Deus te ama dessa forma e nunca vai te amar dessa forma, porque Ele é o próprio amor. É diferente de salvação. Mas quem sou eu para te julgar? Só Deus, cabe a Deus a te julgar. Cabe a Deus a me julgar. Mas eu tô falando diante do que está escrito. Está escrito que nós devemos viver a palavra de Deus, dar o melhor ao Senhor Jesus. Então, continuando a leitura. Então, ter cridos em vão, se você não está vivendo a palavra. Tente entender, você não será perfeito, mas tentará dar o seu melhor através da palavra. É isso. Você só tem duas opções. Ou você escolhe a treva, ou você escolhe o céu. Ou você escolhe a palavra, ou você escolhe o inferno. Não tem outro caminho, é isso, a escolha é sua. A vida é sua, você faz o que bem entender. Cristo é bom o tempo todo, Ele te deu já agora o teu galardão. Basta você semear para receber esse galardão, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a terra fértil, e você vai semeando na palavra de Deus o seu melhor. A semente é a sua obediência, a sua fé e a sua obediência à palavra. Irmãos, amar Deus acima de todas as coisas, amar o seu irmão, né? Irmão, cadê? Onde que eu parei, gente? O 3. Antes de tudo, vós entreguei o que também recebi. Tá difícil pra ler porque a luz tá bem na frente. No vídeo não sai, mas tá uma luzona bem dentro do meu olho. Antes de tudo, vós entreguei. Porque não é a luminária, aquela que grava vídeo, é uma luz mesmo de quarto. Antes de tudo, vós entreguei o que também recebi. Paulo dizendo, eu entreguei tudo para vocês, tudo que eu ensinei. Por exemplo, ele tá querendo dizer, aquele que eu gastei arduamente para poder aprender, eu entreguei tudo. E também, ao mesmo tempo, dizendo, eu entreguei tudo que Deus mandou entregar para vocês. Tá aqui,
abri, me limpei, né? Como se fosse um desabafo, me joguei, fiz o que eu podia fazer, né? Ele lutou com todas as forças, é isso. Ele investiu com todo o coração, com tudo que ele podia investir. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Exatamente como que Deus estava me usando aqui. Pela misericórdia, para a glória do nome de Jesus. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12 discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Já dormem entre aspas, né? Alguns já se foram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, né? Como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Então, você sendo o menor, o pequenininho, que é aquele que se humilha nos pés de Jesus, aquele que obedece a palavra, aquele que desce do salto do ego, do orgulho, do eu. Então, ele o menor é aquele que obedece, né? É o pequenininho. Mas aqui está dizendo, né, que Paulo foi considerado o menor de todos eles, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo por perseguir a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Entendi? Ele quer dizer assim que assim vocês devem ser o menor, né? Como eles pregam e assim vocês devem crer, que vocês devem ser o melhor, o menor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Essa versão eu não entendi se é corrente. Vou tentar entender aqui. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Nós vamos entender já já. E se não há ressurreição, que as pessoas afirmam não há ressurreição, né? Não tem como Jesus Cristo ao mesmo tempo ressuscitar mortos, ou ele ter ressuscitado, o homem ter sido morto e ressuscitado, enfim. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É como diz que Cristo não ressuscitou, ele está falando. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. Porque você estaria criando no morto alguém que não ressuscitou, não vive, não existe, entendeu? Então ele está afirmando que sim, que é real. Ele está falando em forma sarcástica, irônica. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, né? Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque dizem isso, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Vocês vão entender já o que ele está querendo dizer. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Que já está provando que é possível nascer de novo. Entendeu? Aqui é a sua segurança para o sinal do fim do tempo e o arrebatamento. Porque se os mortos não ressuscitam, também a Cristo não ressuscitou. Todos nós sabemos que Cristo ressuscitou. Então é possível ressuscitar os mortos. Entre aspas. Ressuscitar os mortos, Cristo ressuscitou, mas hoje em dia, entre aspas, né? Mas é possível também pelos milagres de Deus ressuscitar o morto, enfim. Esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então aquele que não crê, é isso que eu quero dizer, que aquele que não crê que Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé. Entendeu? Você tá querendo dizer que Deus não existe, então você tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram.
As pessoas dizendo, as pessoas que não creem que Jesus não morreu por nós, não ressuscitou. Aqueles que morreram, pereceu. Entre aspas, pereceram, aqueles que tentou tudo foi pro inferno, entendeu? Ninguém foi salvo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, né? Que aqueles que creem em Cristo foram salvos, aqueles que não crerem foram condenados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se você não crê que Jesus ressuscitou entre os mortos, você está dizendo que nós somos os mais infelizes. Que a vida acaba por aqui. Tipo, a alegria é só aqui, entre aspas, se você conseguir ser feliz ainda sem Deus aqui. E depois dessa vida você vai pro inferno, acabou. Não existe Deus, só existe o inferno, entendeu? Mas a palavra não diz isso, diz que Deus é o criador de todas as coisas. Sem Ele nada existiria todas as coisas. Ele criou tudo, então Ele é o centro. Ele é tudo que existe. E Ele ressuscitou dentre os mortos. Senão nós não teríamos a misericórdia, a graça de Cristo. Não seríamos o templo do Espírito Santo. A maior prova é os milagres, sim, o testemunho, mas também que somos o templo do Espírito Santo. Nós conseguimos se conectar face a face, entre aspas, com Cristo. Temos livre acesso a Deus. Não precisamos ir até sacerdotes que nem antigamente, mas necessitamos ao mesmo tempo de pessoas para nos ajudar. Então não era só, antes era só um método. Hoje tem vários métodos, 2 métodos e vários tópicos, vamos dizer, que vai nos ajudar a intensificar a nossa busca no Senhor Jesus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É exatamente assim que eu acredito, como Paulo diz, né? Se você tem a sua fé em Cristo, você vai dizer assim, então não tem por que eu viver mais, que alegria tem? Se Deus não existe mais, está escrito, né? A própria Escritura confirma que Deus existe, os testemunhos de Cristo, o Espírito Santo na terra, a misericórdia de Cristo. Não tem como dizer, né? Provar ao contrário, tem muitas provas da existência de Deus. Vamos continuar, versículo 20. Cristo, as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Entre aspas, dos que dormem. Aqueles que morreram com Cristo foram salvos. Então, por isso está falando que Cristo é a primícia daqueles que dormem, né? Visto que a morte veio por um homem, né? Adão e Eva, que se corromperam. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, que é o Senhor Jesus Cristo, por um homem, né? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui, vamos dar um ênfase para a gente entender. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que dormem em Cristo na sua vinda. Aqui, quando eu li, veio o entendimento, só que agora eu acabei esquecendo. Espírito Santo, me ajuda em nome do Senhor Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu esqueci, gente. Depois eu volto aqui com vocês e falo. Eu acho que eu entendi um pouco, ó. Por sua própria... Eu recebi a revelação desse versículo e esqueci. Por sua própria ordem, Cristo. Primeiro Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Enfim, depois eu volto aqui. Então virá o fim, quando ele entregar o reino. Eu acho que eu entendi. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Primeiro você deve priorizar a Deus e dar o seu melhor a Deus, sentir do Espírito Santo, para não faltar azeite. E depois os que são de Cristo na sua vida. Então vai ter a primeira volta de Cristo, que era o arrebatamento, e a segunda volta de Cristo, que é quando Jesus descer pelas nuvens para guerrear com os falsos profetas e ter a guerra final e destruir todos, né? Que ficaram com a besta, adoradores da besta.
Então, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Foi isso que eu entendi nesse momento. Se vir mais revelação, depois deixo para vocês lá nos comentários. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino, então virá o fim. Quando virá, essa luz está me atrapalhando muito. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então vai ter a guerra final e ele vai, enfim, entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído tudo. Quando houver destruído todo o principado. Exatamente como eu falei. Bem como toda a potestade. Aí a revelação do versículo de cima é o versículo 24. A resposta ali. Olha, eu consegui exatamente. Glória a Deus. Graças a Deus. Porque a gente explica uma coisa errada aqui pra vocês. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Claro que cada versículo vai ter várias revelações. Nesse momento, essa é a revelação que veio sobre a salvação, né? Que inclui sobre a salvação. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vou coisar aqui. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente inclui aquele que tudo lhe subordinou. Vou explicar aqui para vocês. Por quê? Pra vocês entenderem aqui. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Jesus venceu, né? Isso significa que Jesus venceu, tomou todo o poder e venceu. Com todo o processo de que quando ele veio para a terra, passou todo o processo que ele teve que passar de humilhação, ele foi crucificado, ele pegou a chave do inferno e nos resgatou, e ressuscitou, e nos remiu, e nos tornou o templo do Espírito Santo. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, tudo está nas mãos de Jesus, estão debaixo dos pés deles, certamente inclui aquele que tudo lhe subordinou. Inclui aquele que tudo ele comprou, entre aspas, ele como vou dizer? Aquele que ele comprou, que ele recebeu, comprou, pagou o preço para receber. Entendi. Então, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente inclui aquele que tudo lhe subordinou. Tudo inclui aquele que tudo lhe subordinou. É isso. É tudo aquilo que o Pai prometeu para que ele fosse, que ele recebesse, ele recebeu. Que tudo está embaixo dos pés dele e nas mãos dele, né, no poder dele. Quando, porém, que é o céu, a terra e o inferno. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em todos e todos. Vou explicar aqui, para vocês entenderem. Estou no versículo 28. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeitas, enfim, quando tudo tiver se cumprido, conforme as Escrituras, ao ponto de chegar o tempo do arrebatamento, o próprio Filho também se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou. Ele se sujeitará como vou dizer, aquilo que ele deve cumprir diante da palavra, que é após o arrebatamento, o acontecimento da grande tribulação, a igreja, né, ser perseguida, e todos aqueles que negaram a marca da besta, enfim, morrer e ressuscitar, enfim, está escrito. Inclui várias revelações de vários versículos, não somente esse que eu estou citando para vocês, ó. Vocês vão entender o que eu estou falando. Quando, porém, todas as coisas que eles estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, quando todas as coisas se cumprirem e chegar a hora de o Senhor Jesus Cristo voltar, ele estará sujeito às ordens do Pai. É o Pai que vai falar a hora que ele vai voltar. Tá vendo? Já veio outra revelação. Então, quando chegará a hora do fim, o Senhor Jesus vai estar ali, disposto para ouvir e receber a ordem do Pai, que é a hora de ele voltar. Então, é Deus aí que vai falar a hora que ele vai voltar, entendeu? Ele está sujeito à ordem do Pai. Então, porém,
todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que é Deus, que todas as coisas lhe sujeitou. Deus deu todo o poder para ele, para que Deus seja tudo em todos. Eu entendi. Aqui também inclui quando tudo estivesse preparado, depois que Deus fazer uma limpeza, quando Deus levar o evangelho para toda a criatura, vir um avivamento, e aí Deus vai estar em todos, entendeu? Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que Deus seja tudo em todos. Então, para que ninguém se perca, ele dará os sinais do fim dos tempos, ele vai dar misericórdia, vai passar na prova de fogo, vai passar em provações, ele vai deixar muitas vezes passar pelos sinais do fim do tempo, dores difíceis. Ou alguns vão vir pelo amor mesmo, para poder resgatar, para que todos venham receber a misericórdia de Deus, porque Deus não tem prazer na dor de ninguém, no sofrimento de ninguém, e o nome de Deus seja glorificado, que o Espírito de Deus esteja em todos. Essa vontade de Deus é o que está escrito. Deus quer que todos sejam salvos. Mas, infelizmente, alguns vão escolher o livre-arbítrio. Então, repetindo para você entender, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, Deus está sujeito às ordens do Pai. É tudo que está escrito, né? Tudo que está escrito. A ressurreição em relação à vida, à prática. Doutrina, de outra maneira, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizaram? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque a luz está me secando. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, e eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como o homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, está querendo dizer assim, se Jesus não ressuscitou, para que a gente venha também herdar a salvação eterna, por que ele vai renunciar à vida dele, né? Porque ele vai viver o evangelho. Ele é querendo dizer assim, eu estou confirmando que tudo que eu vivo é real, que Deus é real. Então é como se dizer assim, tudo bem, então eu vou viver a minha vida. Comamos e bebamos, como está escrito aqui, né? Se como homem luta em Éfeso, como feras, me aproveita isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, né? Seria em vão toda a obediência à palavra de Deus. É isso que ele está querendo dizer, se Deus não existisse. Eles mesmos diriam, não vou obedecer, mas eles sabem que Deus é real. Não vós enganeis, como ele sabe, pelo testemunho do Espírito. Deus testifica no Espírito, Deus se comunica de várias formas, no Espírito, nos dons espirituais, na palavra de Deus, na intimidade, na visão, nos sonhos, em ouvir a voz de Deus, o Espírito, na mente, no coração, enfim, em ouvir a Deus. Deus pode confirmar também através de situações que você vive, né? Às vezes tem coisas que você passa e fala, não, só pode ser Deus aqui. Eu não acredito em Deus, mas pode ser Deus, esse livramento, esse aqui que aconteceu, né? Tem pessoas que eu já vi e falam, não, eu não acredito em Deus, mas isso aqui só pode ser Deus, né? Tem pessoas que falam, eu já vi muitos vídeos as pessoas falando isso. Onde que eu parei, gente? Acho que é aqui, né? Se não me engano. Dia após dia morro, eu protesto. Não.
Eu só não entendi aqui, ó. De outra maneira, que falam o que se batiza por causa dos mortos. Tem gente que se batiza por causa do morto, eu não entendi ainda. Tá vendo? Tem coisas que só Deus pra testificar e revelou. Essa parte eu não entendi. Quem que se batiza por causa de morto? Eu acho que se fica as pessoas que têm fé pagã, né? Ou aquelas que preferem viver para o mundo. E elas continuam mortos no pecado. Eu acho que é isso. Ó, se absolutamente... de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós, falando dos idólatras, né? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, né? Não vos enganeis, a más conversações corrompe os vossos costumes. Ele tá querendo dizer assim, não ouça outras doutrinas, ouça a palavra de Deus, não ouça, não procura outras fontes, sem primeiramente procurar a fonte, que é a palavra, depois a intimidade com Deus, e sim, pela orientação do Espírito Santo, ele vai te direcionar qual fonte você deve ir para você poder entender a palavra. Às vezes uma pesquisa, um estudo, até isso você tem que tomar cuidado, pesquisa, estudo, pessoas que vão te ensinar. E o Espírito Santo ele vai testificando no seu coração, por isso que é bom perguntar a Deus por onde você deve passar, que ele vai te mostrando aquilo que você deve fazer. Então, não vos enganeis, a má conversações corrompe os bons costumes. Né? Não se deixe contaminar com as distrações, com as notícias, com as coisas fáceis do mundo, ou também com outras fontes. Gaste o seu tempo, né? Que o verbo fala, gaste o seu tempo na presença de Deus com a palavra. Tornei-vos tudo isso que eu tô falando é para você ter a segurança da salvação, né? Então, não ter medo dos sinais do fim do tempo. E também de ficar no arrebatamento. Não vos enganeis, as más conversações. Então tudo isso vai te ajudar, viu? A se livrar de você não ser como as virgens prudentes, né? De ficar para trás, ou ser consumido dos sinais do fim dos tempos, ou você ser destruído porque você escolheu viver longe de Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isso digo para a vergonha vossa. Entendi? Aqueles que não têm entendimento, Deus tá falando, o Paulo tá falando assim, que é para vocês ter sobriedade, ter paciência, ter calma. Tá? Eu usei a autoridade de Cristo, exortar é diferente de você se exaltar. Existe um equilíbrio. Então, tenha paciência com aqueles ainda que estão longe, com os ímpios. Que vocês tenham um amor em Cristo para levar o evangelho. Para que vocês consigam alcançar eles. Então, tornai-vos a sobriedade, como é justo. Não pequeis. Não pequeis, não humilhe, não despreze, não se acha mais santo que todos. Não seja soberbo, não pregue a palavra com, como eu vou dizer, eu esqueci a palavra agora, aquela pessoa que acha que o céu é só pra ela, tem que ser humilde, né? Humilde como Cristo. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para a vossa vergonha, porque vocês mesmos passam vergonha em fazer isso. Envergonha o evangelho, e vergonha o evangelho também, porque muitos não conhecem a Deus e acham que Deus é da forma que muitos pregam, muitas vezes pregam errado ou demonstram erradamente as pessoas, Deus, né, na própria pessoa. E também para o vergonha da própria pessoa, ela passa vergonha, que o próprio Deus acha que ri lá do trono, vendo a pessoa muitas vezes envergonhando o nome de Deus. Tá, pode ser que muitas vezes não é com intenção, mas que é para sua própria vergonha. É você quem cava o seu próprio buraco quando você não leva. Aqui não tá falando aqueles que não tem intenção de pregar erradamente, ou às vezes não tem entendimento profundo, mas tá falando daqueles que não tem as atitudes de Cristo. O Espírito Santo está falando aqui. Aqueles que não têm a atitude de Cristo. Eles conhecem a palavra,
Eles têm a palavra, vivem a palavra, só que eles não querem levar a palavra para as pessoas, não querem tratar as pessoas como Cristo diz pra gente tratar, que é com amor, com paciência, suportai-vos uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar seu irmão. Ter um coração cheio de compaixão, de caridade, entre aspas. Caridade é o amor. Aquele que conforta, que abraça, que ajuda, que estende, que levanta, que edifica, que paga preço com a pessoa, que ajuda de todas as formas. Então, é pra sua própria vergonha. Agora eu entendi, dessa revelação. Que é Deus dizendo, porque naquele grande dia eu vou dizer, eu não te conheço. Por quê? O meu pequenininho não deu água, não matou a fome, negou pra mim o alimento e a água. Então, é Deus dizendo, você é pra sua própria vergonha. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E quem que corpo vem? Está escrito assim. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em quem, de novo, e em que corpo vem? Insensato, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer. Aleluia, olha que forte. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. Ou seja, aquele que não deixar a velha criatura nascer de novo, não tem como ser um ser espiritual. E quando semeias, não semeais o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo. Vou explicar aqui para você entender. Então, quando semeias, não semeais o corpo, que há de ser. Você não vai semear, como dizer, calma aí que vai vir, vai digerir aqui. E quando semeais, não semeais o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Então, primeiro você vai usar a sua fé, que é a semente, e depois primeiro você vai ouvir, crer e colocar em prática, porque assim você está semeando. Então, a sua semente vai ser através da sua fé, para que você venha se tornar espiritual. Então, se você não semeia o seu corpo, entre aspas, que é corrupto, você semeia o seu espiritual, entre aspas, você semeia a palavra para que você seja espiritual. Eu acho que é isso. Vamos lá nos outros versículos que nós vamos testificar. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprova. Cadê? E quando semeais, não semeais o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar. E cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então ou seja, a cada pessoa, Deus vai retribuir a cada um o seu galardão. Então, o tamanho do seu galardão vai ser na intensidade que você semeou. Então, o seu galardão no céu, aqui tá falando de galardão já. Então, o seu galardão no céu ou aqui na terra, mas aqui tá falando no céu, né? Na terra também. Se gasta na terra também, mas o seu galardão no céu vai ser o tanto que você semeou. Então aqui está falando, ó, Deus lhe dá a cada corpo como lhe aprouve, como aquilo que ele acha certo, aquilo que ele quer, entre aspas, aquilo que a pessoa semeou, vai colocar na balança e dar a cada um e dar, cadê? Gente, perdi. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes e o seu corpo apropriado. Então a cada vida é um galardão diferente. Você não vai ter você não vai ter a unção da outra pessoa, mesmo que você pague o mesmo preço. Você não vai ter o poder da outra pessoa se você paga o mesmo preço. Você não vai ter os mesmos dons. Você não vai viver a mesma vida, porque cada pessoa tem o seu galardão diferente. Ou pode ser que, se você for muito ousado, você pague um preço muito maior, você consiga viver uma unção ou um poder a mais, e isso é muito raro, tá? E se você fizer isso, pode ser que você morra, se você conseguir. E se você
investir, né, querendo muito mais, tem que ser para a glória do nome de Cristo e também chamado por Ele para viver dessa forma. Se não for chamado, se você ter a ambição de querer mais do que aquilo que Deus prescreveu para você desde o nascimento, você pode morrer. É isso. Então que nós venhamos ser gratos a Deus, aquilo que Deus já nos deu, faz todos os dias, e também aquilo que Deus prescreveu para nossas vidas. O plano que Deus tem em nossas vidas, o destino, entre aspas. Devemos ser gratos e aceitar, ser humildes a Deus, se prostrando, obedecendo totalmente à vontade de Deus, que é se entregar de corpo, alma e espírito, a entrega total, né? E não a nossa vontade. Então cada pessoa tem um galardão diferente. A palavra que está dizendo, não sou eu. Também há corpo celestial. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens. Não foi aqui que eu li, foi aqui. Mas Deus lhe dá o corpo, como lhe aprouve dar. É a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra é das aves e a outra dos peixes. Exatamente como eu falei para vocês. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Corpos celestiais, que é as pessoas que também simbolizam as pessoas que já morreram e já receberam o corpo de glória, também significa os anjos de Deus, né? E também os corpos terrestres somos nós, né? Os corpos humanos e os corpos dos animais. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é a dos terrestres. Então, aqui está dizendo a glória dos celestiais é as pessoas que vivem a palavra, que são pessoas espirituais, que pagaram preço para viver a palavra. Então, a cada pessoa, o galardão de cada pessoa é diferente. Então, aqueles que investiram, pagaram preço para viver a palavra, o galardão dela é diferente das pessoas terrestres, aquelas pessoas que vivem no mundo. As pessoas que não vivem o evangelho. Ou seja, aquelas que viveram como está escrito aqui, corpos celestiais. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Então aqueles que viveram como corpos celestiais, viveram como uma pessoa espiritual, vai ter a salvação eterna. Vai ter a proteção, o escape, não sei, nos fim dos tempos. Ou sei lá, se Deus te quiser retirar para a glória dele. Deus que sabe o tempo de cada pessoa nessa terra. E aqueles que vivem, que têm os corpos terrestres, são as pessoas que viveram para o mundo, então elas vão ter a condenação eterna, às vezes vão ser consumidos no fim dos tempos, às vezes a misericórdia, às vezes Deus consegue trazer para perto, às vezes vão ser consumidos mesmo, entendeu? Vai ter a condenação eterna. Então está escrito aqui. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e a outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Ou seja, exatamente o que eu falei para vocês resumidamente, tá? Para vocês entenderem, senão vocês não vão entender se eu explicar mais. É isso. A diferença, então aquilo que você investir, a cada pessoa vai ter um galardão diferente no céu, é isso. Pois assim também, isso é uma motivação para vocês. Você tem que ter, a sua motivação tem que ser o quê? Você lutar para a salvação eterna. E que o resto é só acrescenta, é só um acréscimo, entendeu? Daquilo que você está vestindo para Deus, você vai receber lá no céu. Também viver na terra, mas aqui está falando da salvação eterna, aquilo que você vai receber lá no céu, a sua motivação para você viver o evangelho, entendeu? Porque aqui é passageiro. Então a cada pessoa é um galardão diferente. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Ou seja, você aceita Jesus, deixa o velho eu, passa o processo de libertação, que é nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo, e você se torna um ser espiritual, o ser incorrupto. Então você passa de ser um corrupto para ser um ser incorrupto. Então, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então você se ressuscita dos mortos, entre aspas, quando você passa por esse processo. Semeia o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, e semeia-se em desonra e ressuscita em glória.
Então, a sua segurança é a sua fé, a sua aliança com Cristo, seu investimento na intimidade e também você nasceu de novo. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Ou seja, você na sua fraqueza, na sua pequenez, na sua natureza caída, nas suas falhas, você semeia. Semeia mesmo você sendo imperfeito, mas você vai semear em poder, né? Primeiro com a salvação eterna e também com o seu galardão no céu. Vamos falar do céu aqui, do galardão do céu, não da terra. Com certeza, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Semeia-se o corpo natural, mas não significa que vai ser mar de rosas quando você investe para viver o melhor de Deus. Você se levanta para ser luz, você vai levar baque. Nossa, fiquei até surdo com esse soco. Você vai levar baque, você vai sentir as batalhas, as guerras espirituais. Se você não sente, você virou robô então. Porque todo ser humano que, quanto mais você vive o evangelho, mais você conhece o inferno de perto. Essa é a dura verdade, é isso. Então, quanto mais tem de Deus, mais o inferno se levanta. Isso não é motivo para ter medo, porque você está cheio de Deus. O que vale mais? Você ser mais cheio do demônio, do mundo, das coisas do mundo, e ter mais medo de você falar, eu tô sem proteção nenhuma, não tenho nada, o que me segura do sinal dos fins dos tempos, ou você tá cheio de Deus, mas com temente as coisas, mais cheio de Deus. E seguro que você salva, mesmo se morrer. Nos sinais dos fins dos tempos, né? Nos sinais das notícias ruins, enfim, se você vê as notícias ruins, tá saindo muita coisa ruim, né? Muitas pessoas morrendo, enfim. Uma é a glória do sol não aquele ali, pois assim também é a ressurreição. Sabe por que eu tô falando isso? Porque as pessoas, quando falam assim, do fim dos tempos, apocalipse, e notícia ruim, não sei o que vem coisa ruim, vixe, as pessoas se apavoram. Então a segurança que vocês têm está aqui. E quando fala de coisa ruim, das notícias ruins, final do tempo, o apocalipse, que Jesus está voltando, ou morte, não sei, as coisas ruins, elas se apavoram. A segurança, o único caminho que você tem, que é a sua esperança, o melhor caminho que tem, é você se assegurar em Cristo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita o corpo na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Então aqui se fala da entrega total, né? Semeia-se o corpo natural, que é o seu corpo, corpo, alma e espírito, e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, que está provando que você é um ser espiritual. Você tem um corpo, alma e espírito. Você vai para algum lugar, 2 caminhos que você escolhe, entendeu? Semeia-se e o céu é exatamente como Deus diz que é, o inferno é exatamente como Deus diz que é. Acredite nisso. Não espere viver para crer. Semeia-se corpo natural e ressuscita como corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, que é corpo corrupto. E o último Adão, porém, é espírito vivificante, que é corpo incorrupto, o santo, né? Santo do santo, Jesus. Corpo incorrupto, ele veio como homem, mas ele era imortal, santo, né? Não deixou de ser santo, mesmo vindo como homem. Mas não é primeiro. Mas também tem 2 significados, né? Alma vivente, Adão corrupto. Por mais que ele vivia no Santo dos Santos, perto de Deus face a face, ele tinha o livre-arbítrio de escolher entre ser santo ou escolher ser, enfim, e pecar. Então ele tinha essa falha, entre as mãos dizer falha, né? Esse inclínio pro livre-arbítrio. Jesus não tinha um inclínio pro livre-arbítrio. Ele é o grande eu sou, ele vive sempre na retidão. Ele é a santidade, entendeu? Então, alma vivificante, corrupto e alma e espírito. Cadê? Alma vivente, corrupto e espírito vivificante, incorrupto. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Ou se eu entendi. Primeiro você vai assim alinhando na palavra de Deus, aí você alinha o seu natural, que é o seu corpo, depois você se alinha para ser um espiritual.
e ao mesmo tempo ter outro significado. Aqui significa que Deus é acima de todas as coisas, né? Mas não é o primeiro o espiritual. Mas não é primeiro o espiritual. Acho que eu expliquei errado, espera aí. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, que é o corpo. Depois o espiritual. Sim, tem outra revelação, mas não vou falar. O primeiro homem formado na terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, assim como Deus é, nós devemos ser. Aí, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então, assim como Adão trouxe a corrupção ao mundo, né? Como o demônio trouxe a corrupção ao mundo, nos fez cair, mas Deus nos resgatou, né? Nos remiu através do sangue dele. Então, devemos trazer a imagem de Deus. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, por mais que nós herdamos a natureza caída, nós conseguimos reedificar, vamos dizer essa palavra, reedificar, limpar através do sangue de Cristo, trazendo a imagem e semelhança dele através da palavra. Então devemos ser como Cristo para herdar a salvação eterna, estar firme com Cristo nas tribulações, provações e sinais do fim dos tempos. Os vivos serão transformados. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos os dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui que ele está dizendo: eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então aqui está falando que nem todos vão ser salvos. Dormiremos também significa a condenação eterna. Nem todos dormiremos, nem todos serão condenados, mas seremos transformados, né? Teremos corpo de glória. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui tá falando do arrebatamento, ó. Da segunda volta de Cristo, ó. Segunda parte. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, arrebatamento. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A luz está me atrapalhando muito para ler errado, gente, desculpa. Se eu abaixar, ó, deixa eu ver. Vai ficar bem escuro meu rosto, mas tudo bem. Vou ler melhor. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Deixa minhas vistas voltar. Tô vendo várias luzes. Porque é necessário que este... Onde eu tava? Aqui. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, ou seja, que está falando que é necessário que a gente venha reinar nos céus, que a gente venha ter o corpo de glória, né? E nós vamos receber o corpo de glória quando a trombeta soar. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte que fala da condenação eterna, né? Então Deus venceu a morte, a condenação eterna, nos resgatou do inferno, né? Entre aspas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu grilhão? Aqui então são as pessoas que foram salvas, né? Como se fosse um grito de vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu grilhão, né? A sua força. Ó grilhão da morte. O grilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Acaba por aqui.
Então o estudo de hoje é só sobre isso. Então, aqui resumidamente, a segurança para todos nós no sinal do fim dos tempos, no Apocalipse, nas notícias ruins, no que há de por vir, é Jesus, é a sua salvação, é a sua fé em Cristo, é você ser como as virgens prudentes, é você investir, porque Deus está falando, o que aproveito com você investir as coisas dos mortos, entre aspas, você investir para as coisas do mundo, as coisas idólatras, das vontades do inferno, da carne, que aproveito a condenação. Então invista na palavra de Deus, que o galardão de vocês, a cada um Deus dará, a cada um Deus dará um galardão diferente. Então pense nisso, a vida passa em um piscar de olhos, como diz aqui, o arrebatamento será em um piscar de olhos. Aproveite a chance que Deus está te dando nesse momento, em você vir para a presença do Senhor Jesus nesse momento e aproveitar a cada chance que Ele te dá para você investir, porque não sabemos o dia de amanhã. Cabe a Deus a nos livrar, a nos proteger a cada dia que se passa, que nós estamos em guerra espiritual na vida de cada pessoa dessa terra, não só o cristão, mas os ímpios também, porque os ímpios são filhos de Deus e Deus tem amor e Deus quer resgatar a todos. Mas aqueles que blasfemam não querem de jeito nenhum, Deus não vai obrigá-los a servi-lo e eles terão também o seu galardão, muitas vezes a destruição, porque a palavra é uma só, é retidão, é obediência à palavra, como aqui Paulo disse. Se vocês não estão vivendo conforme está escrito, estão crendo em vão. Versículo 2, por ele também sois salvos, e retiverdes a palavra tal como vou-lo preguei, a menos que tenha escrito em vão. Fico por aqui, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, tchau.